Vida longa e próspera, pessoal. Rafael Bernardi falando aqui. Sejam bem-vindos à 7ª temporada do Titânio Talks. Muito mais do que um simples podcast, um verdadeiro evento de conexão. E hoje, para começar bem logo a nossa temporada, a nossa 7ª temporada, trouxe minha amiga aqui, especialista em direito tributário, também com várias especialidades na parte de empresas de tecnologia, ajudando as empresas a economizar. Eu vou perguntar para ela se isso é verdade. Vem para cá, Vanessa Domeni, por favor. Eu falei que tinha bagunça, Nossa, senta adorei aí. essa parte. Eu contrato o pessoal só para fazer isso. Só para fazer isso. Tudo bom? Tudo bom, e você, Rafa? Tudo ótimo, tudo ótimo. Você é de São Paulo. Isso, sou paulistana. Deixa eu pegar aqui, Vanessa Domeni. Você hoje trabalha, eu falei certinho, é direito tributário, é especialidade. Você falou para mim assim, eu trabalho muito com empresas de TI também, não existe essa coisa de especialidade, mas é que eu tenho experiência. Sim. Conta um pouquinho quem você é, o que você faz nessa área. Vamos lá, Rafa. Eu sou advogada, me especializei na área tributária, então fiz pós-graduação, mestrado. Eu fui julgadora administrativa também em tribunais da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda. Julgadora administrativa, isso tem outro nome. Isso. Pode ser considerada aí como uma juíza no âmbito da Receita Federal, que da legal. Secretaria da Fazenda, para julgar essas demandas tributárias entre empresas, né? Então além de conhecer, você já julgou. Já julguei. Que então, bacana. são conflitos entre o governo, né, o que o governo entende e o que as empresas entendem. Porque esse nosso meio tributário no Brasil é muito complexo. E ele é complexo porque as legislações são complexas, elas não trazem a clareza necessária que o empresariado precisa, e isso traz uma série de dificuldades no dia a dia da empresa. Então, nós temos empresas de tecnologia, e aí eu vou falar especificamente da empresa de tecnologia, uma dificuldade, porque a gente não tem uma legislação suficiente para tratar da tecnologia. E na medida que a tecnologia cresce, o direito ele não acompanha essa evolução. Então, nós temos diversas tecnologias hoje, só que o ambiente tributário ainda está atrasado. A gente não consegue acompanhar. Então, o que acaba acontecendo, né? Qual é o resultado desse descasamento? São inúmeras discussões tributárias entre as empresas com o governo. Então, nós temos, por exemplo, quando alguma empresa, né, lá do exterior quer se estabelecer aqui no Brasil, ela já encontra uma primeira dificuldade. Qual é a minha carga tributária? E este é o problema que eu falo. Ninguém se recusa a pagar tributo. A gente sabe que é necessário arrecadar tributo, mas todo mundo quer pagar aquilo que é justo. Ninguém quer pagar o que é indevido, o que é a maior. E essa é a grande dificuldade que nós temos no Brasil. Qual é a carga tributária que eu devo trabalhar? Entendi. Que eu devo ter em mente. E você hoje está trabalhando onde? É uma empresa? Você faz consultorias individuais? Como é que você trabalha? Hoje eu tenho um escritório de advocacia, né, em São Paulo e em Campinas, mas nós atendemos todo o Brasil, né, em todas as áreas do direito corporativo, e a gente tem esse objetivo mesmo, né, de assessorar as empresas, né, startups, empresas de tecnologia, indústrias, comércio, a exatamente enfrentar esses desafios, né, que o nosso sistema prevê hoje e com esse objetivo de potencializar negócios com segurança jurídica. Aliás, Rafa, eu falo que esse é o meu propósito pessoal, né? Eu me dediquei a vida inteira a estudar direito tributário e o que eu busco é exatamente isso, fazer com que as empresas potencializem seus negócios, tenham perenidade, mas com segurança jurídica. Eu acho que a segurança jurídica é uma palavra muito chave para o empresariado hoje em dia, porque a gente tem muita experiência de passado, empresas que cresceram muito rápido, mas elas também caíram muito rápido. Né? E essa questão tributária, você coloca como um fator, como uma coisa que aconteceu para, por exemplo, assim, você sabe de histórias de empresas que conseguiram crescer e depois vieram a cair, vieram a diminuir, vieram a ter problemas por causa de impostos, tributos e tudo? Sim, Caramba. Infelizmente é uma realidade muito grande essa, né? Poxa. Vou te dar um exemplo, você pega empresas grandes até que acabam adquirindo outras empresas, e nesse meio de tecnologia, inclusive, com as startups também, é muito comum, esse ambiente é muito rápido, né? Eles são todos os negócios acontecem muito rápido, mas não pode ser feito sem segurança jurídica. Então, quando eu vou adquirir uma empresa, por exemplo, eu preciso conhecer qual é
a situação daquela empresa. Será que ela tem dívidas? Será que ela paga os impostos corretamente? Você tem que fazer uma due diligence, por exemplo, numa empresa, para você saber que passivo você está comprando. Não adianta eu comprar um ativo super importante, uma marca importante, se eu não sei o que está por trás disso. Né? Então, por exemplo, fazer uma due diligence numa empresa é muito importante. Mas vocês têm que explicar o que é isso, Vanessa. Você colocou, você está falando com um monte de nerd aqui de TI, empresários, né? O que seria isso, due diligence? A due diligence é um rastreamento do que a empresa fez do até aquela sócio data. da empresa, tudo? Dos sócios, todos os sócios da empresa, os diretores, se tiver diretor estatutário, o CNPJ da empresa, e ali eu vou entender se a empresa tem dívida, e aí eu não estou falando só tributária, isso pode ser dívida com fornecedor, relação com cliente, briga entre sócios. É como se fosse um raio-x da empresa, Rafa. Acho que essa é a melhor definição de uma due diligence, que ela é necessária para que você faça uma negociação bem feita. Eu falo que o problema não é ter o passivo. O problema é você não saber que existe um passivo. E aí que eu brinco que existem os advogados. Não é que o advogado ele vai ajudar a mitigar, a eliminar ou minimizar os riscos numa situação dessa. Eu acho que o pior que pode acontecer para o empresário é você não ter conhecimento de uma determinada situação. A partir do momento que você conhece, você vai buscar uma ajuda para solucionar. Né? É o gerenciamento de risco que a gente usa, né, no meio jurídico hoje em dia. Então, eu mapeio o risco, ou então eu preciso ter conhecimento, e aí o empresariado tem que estar atualizado, né, constantemente, e busca se aprofundar naquilo. Isso você falou uma coisa importante, Vanessa. Muitos falam por alto assim, que é difícil empreender no Brasil. E não é. Porque tem várias formas de ajuda, inclusive de negociação quando você está com problemas com tributos, com os impostos lá devido, não sei usar o nome corretamente, mas quando você tem problemas, você consegue até negociar. O banco consegue ajudar, tem banco do desenvolvimento, tem várias formas, né? Só que a informação não chega. Exato. Aí fica aquele medo, certo? Exato. Quando, na verdade, nós temos sim um país que tem muitos empresários, só que a informação não vem. Agora, se você tiver a informação, como você falou, não tem... O problema não é o problema. O problema é não saber do problema. Exato. E a gente tem uma particularidade no Brasil, né? Porque às vezes eu tenho um problema, mas eu vou usar uma palavra que é muito comum todo mundo ouvir de advogado. Depende. Eu não sei se eu tenho necessariamente aquele problema. Então, eu preciso investigar. Então, eu tive conhecimento de uma determinada situação. Vou dar um exemplo aqui até para as empresas de tecnologia, né? Quando eu tenho que pagar valores lá para o exterior a título de royalties, na revenda de software, por exemplo. E, nossa, isso é... Não, meu Deus, isso é tão legal. É ótimo. Esse tema, né, para o nosso público aqui... É porque, sabe o que acontece? A pessoa está na cabeça assim, eu vou pegar meu cartão de crédito, vou comprar isso lá fora, vou revender aqui de alguma forma e não tem imposto nenhum. Não tem imposto. Será? Aí a resposta que eu vou te dar é mais ou menos essa. Depende. Né? Então, tem uma discussão no judiciário, inclusive, que se há ou não incidência do imposto de renda retido na fonte quando eu remeto esses valores lá para fora. É o típico exemplo do que acontece aqui no Brasil. Existe a legislação, que é obscura, me traz uma certa dúvida se eu devo pagar ou não. Aí o mercado começa a dizer, não vou pagar. Começa uma prática de mercado que não necessariamente foi estudada, foi analisada. Aí a Receita Federal dá o entendimento que lhe é mais favorável, isso é natural acontecer, provavelmente, né, por exemplo, nesse caso do imposto de renda aqui vai incidir, só que eu tenho argumentos eventualmente para dizer que não há incidência daquela situação. Aí o que eu vou fazer? Eu vou procurar o Poder Judiciário, por exemplo. E aí a gente começa uma outra briga, tá, Rafa? Porque o Poder Judiciário pode demorar 10, 15, 20 anos para decidir um conflito entre os contribuintes e o Estado. Meu Deus, 20 anos? Pode acontecer. Caramba. E, infelizmente, essa é a morosidade, né? Então, assim, nós temos um Poder Judiciário com cerca de 80 milhões de processos parados, né, para serem julgados. Então, é uma quantidade de processos muito grande, muito aquém do que um juiz pode decidir, né? Então, este é um problema de morosidade no judiciário.
E isso acaba atrapalhando as relações. Então, você imagina que uma empresa se estabeleceu no Brasil, ela não sabe se ela tem que pagar esse imposto de renda retido na fonte ou não nas operações dela, nessa remessa para o exterior. O que acontece? Demora 5, 10, 15 anos para ela saber. E aí ela ficou esse tempo todo litigando, que também gera um custo, ela também tem um custo, né, de processo, mas no final essa decisão foi desfavorável. Ela tinha uma liminar que garantia ela de não pagar, e dali 10 anos essa decisão se finalizou contrária. Ela tem que pagar esses últimos 10 anos. Nossa. Então, esta situação precisa ser gerenciada. Será efetivamente que o fato de eu ter uma liminar me dá segurança de não embutir isso no meu preço? Será que efetivamente eu não devo o imposto? Né? E aí entra aqui, sim, além do conhecimento, você buscar auxílio de quem está neste mercado. Até para decidir se você vai bancar o risco ou não. Exato, este é o ponto. E aí volta o que eu te falei, né? O problema não é ter um passivo, o problema é não saber solucioná-lo ou gerenciá-lo. Eu posso fazer isso, eu ficar 10, 15 anos sem pagar, mas eventualmente eu vou provisionar, eventualmente eu vou depositar isso em juízo, ou eu vou correr o risco porque o mercado está competitivo e eu não tenho como resolver isso agora. Então, tudo depende da intenção de como o empresariado visualiza aquela situação. Então, o conhecimento leva um aprofundamento do tema que vai traçar uma estratégia para esse gerenciamento de risco. Porque, como eu falei lá atrás para vocês, eu já vi muita situação de falta de gerenciamento de tributo resultar, sim, na morte de uma empresa. Entendi. Porque o impacto é grande. Pensa você, durante 10 anos, está se beneficiando de uma situação, você não repassa, porque você pega... A gente tem alguns tributos que é sobre o consumo, né? Então, ICMS, ISS, PIS, COFINS, eles são preços que eles são em tributos que impactam no preço. Isso. Se eu deixo de pagar 10, 15 anos e depois eu tenho que pagar isto, quebra qualquer empresa, né? Então, o que eu acho que é a mensagem importante aqui é ter conhecimento e saber tratar esta informação, traçar uma estratégia que traga perenidade para o negócio. Isso, ótimo. Aí, para isso, tem pessoas como você, a sua empresa, né? É isso. Para auxiliar isso. E alguém que está começando? Porque, assim, temos um problema aí, certo? Todo e qualquer empresário de TI que vai começar um negócio, ele pode querer começar 100% certinho, mas ele vai pegar essa parte de contratação de serviços fora, tá? Uhum. O básico, trivial, hoje acredito que a gente já está bem evoluído. As pessoas sabem o que é um CLT, sabem o que é um contrato de PJ, que na última década aí veio, mas facilitou realmente o trabalho remoto. Várias coisas, inclusive hoje eu já vejo empresários sabendo o que é o risco de contratar alguém por contrato, né? A pejotização, pejotização, né, Rafa? mas eles sabem o risco, entende. Não, tudo bem, nisso eu entendi. É onde você falou. Isso. Que a pessoa está calçada ali. Ok. Mas uma pessoa que está começando a empreender, eventualmente ele vai cair nessa coisa de contratar alguma coisa lá fora para poder usar como recurso aqui. Eu tenho. Por exemplo, eu tenho uma empresa nova de inteligência artificial. Contrato na OpenAI, a famosa, né? Sim. ChatGPT. E como é que fica isso? Né? Como é que está isso? Lá, o pessoal lá da contabilidade eu tenho um amparo, a empresa está incubada, eu tenho um amparo legal lá, tem tudo certinho. Mas assim, sempre fica para mim. E uma pessoa que está começando? A pessoa que está começando, eu falo que a primeira coisa que ela precisa fazer é entender bastante de empreendedorismo, né? Ela precisa entender os riscos que ela vai tomar. Mas quando a gente está numa situação dessa, como você colocou, a gente tem uma questão básica. A gente precisa buscar ajuda de quem entende esse ecossistema. Então, por exemplo, a pessoa precisa de alguém que analise o contrato para ela. Até antes da gente definir qual é uma tributação, por exemplo. Quando eu tenho um contrato com um fornecedor, eu vou importar mercadorias daqui, eu preciso entender qual é a implicação disso. Para entender a implicação disso, eu preciso analisar o contrato, olhar os termos disso, buscar ajuda, né, Rafa? Assim, eu falo que o empresário ele tem que cuidar daquilo que ele é competente e estudou para fazer. Né? Então, uma situação contratual, uma situação tributária, uma situação de contabilidade. Hoje em dia, nós temos diversos prestadores de serviço
sem gastar muito recurso. Você não precisa buscar o melhor escritório de contabilidade, o melhor da advocacia. Então, assim, se informe primeiro para saber do que o tema está falando, até para você poder conversar com um profissional e o profissional poder trazer essas opções para você. Então, analisar um bom contrato, estudar, né, buscar um profissional para te ajudar a estudar essa carga tributária e entender quais são os riscos que você tem ali. Então, eu posso entender que eu tenho um risco, que eu tenho uma situação que pode me gerar um risco muito grande, né? Será que vai valer a pena eu tomar? Eu vou ter fôlego para tudo isso? Então, essa análise ela vai ser feita a 4 mãos, mas trazer alguém que conheça efetivamente quais são os caminhos. Será que o caminho é ir para o Poder Judiciário? Talvez sim, muitas vezes o caminho é ir para o Poder Judiciário, mas eu preciso também criar uma folga para que você, até ter esta decisão final, você possa conseguir trabalhar sem ser prejudicado pelo mercado, pela concorrência, porque esse é um problema, né? É muito comum, Rafa, a gente ouvir situação assim, todo o mercado não paga imposto nessa situação. Não, mas todos os meus concorrentes não pagam. Se o concorrente se jogar, você vai se jogar também? Isso não é a medida. Não é um caminho, e assim, isso é muito comum. Claro que a gente tem que olhar o que o mercado está fazendo, porque tem muita concorrência desleal. Infelizmente, a gente vê, tem muita margem que é baseada em economia de tributo. Não dá para dizer que isso não acontece, porque acontece. Para aquela empresa ter a margem, ela está contando com essa redução de tributo. Mas será que isso é perene? Será que isso se sustenta? Né? Então, buscar o conhecimento, se especializar e traçar estratégia. Estou insistindo nesse ponto porque quando você tem o cenário completo e as opções, você vai trazer essa perenidade para o seu negócio. Um dos pontos que eu sempre recomendo, por exemplo, quem me apresentou foi a Stock, né? Nosso parceiro. E eles trazem soluções lá de fora já preparadas para você que empreende em TI, né? Para você conseguir consumir e revender isso. Aqui no Brasil, tudo prontinho. Então, hoje, Vanessa, eu estou recomendando para quem está começando também, procura um parceiro como a Stock. Isso. Porque ele já está fazendo esse trabalho contigo. Isso. Né? Eu ia até comentar, a Stock é nossa parceira de negócio, já faz cerca de 7, 8 anos, e a nossa parceria veio exatamente por conta desse ponto. O compliance tributário, o compliance fiscal, trazer regularidade para essas operações, para exatamente trazer mais segurança para as operações que são feitas. Então, a parceria com a Stock traz realmente essa segurança jurídica que a gente está tanto falando aqui hoje nesse bate-papo, né? Foi realmente bem bacana. Eu tenho, por exemplo, essa questão da inteligência artificial, eu comecei, né? Eu falei assim, chamei Stock, chamei a Camila, chamei o Luiz, vocês têm que vir aqui agora, vocês tragam esse negócio para cá, eu quero comprar de vocês. Porque aí é menos um problema. Isso. Entendeu? E você está trazendo um ponto que realmente é preocupante. Na verdade, a gente está falando bastante do tributário, né, da falta de pagamento de imposto. Se uma situação ela não é bem organizada, Rafa, ela te traz impactos reputacionais, que é aí que eu falo, quando você busca um parceiro sério no mercado, né, você está brigando ali pela sua reputação. Né? Então, tem sempre um risco reputacional. Tem um risco financeiro grande, porque quando você faz alguma coisa baseado no que o mercado está fazendo, sem fundamento jurídico, você tem que pagar de volta não só o imposto, mas você paga também uma multa. E as multas na Receita Federal, por exemplo, elas são de 75% do valor do imposto. Nossa. E se o fisco entender que você agiu com fraude, com dolo, com simulação, e para ele você querer economizar imposto significa que você teve a intenção de lesionar o fisco, a multa de 75% passa para 150%, Nossa. Fora o risco criminal. Então, olha a situação. Reputação, risco financeiro e um risco criminal. E aí o criminal pega, né? Mas se você parar para pensar, se a empresa ficar 10 anos, 15 anos, sem pagar o imposto, sabendo... e pagar só 150% ali em cima,
Por isso que eu te falei que essa empresa pode morrer se ela não tiver se organizado lá na fonte. Mas também se organizar, foi um excelente investimento. Ela pegou, guardou, fez um jeitinho ali, mas ela tem que estar consciente. Tem que estar consciente. Essa eu falo, o empresário não precisa ser um especialista em tributário. Ele não precisa, né? Vou fazer pós-graduação agora para entender. Eu falo que deveria estar na faculdade, sim, de todo mundo, porque o mínimo, por exemplo, vou te fazer uma pergunta. De uma maneira bem simplória, bem simples, tá? Quais são os impostos que eu começo a atender, pego a minha maletinha, o Guilherme tá ali, ele começou com a maletinha dele, com a chave de fenda, CDzinhos piratas, quer dizer, originais, não prenda ele, por favor, depois. CDzinhos originais ali, fazendo... O que eu pago de imposto nesse momentinho ali? Na época não existia MEI, né? Mas vamos dizer que seja um MEI, um super simples, alguma coisa assim. Quanto que eu pago? O que eu pago? Então, hoje, né? Hoje não, já faz uns anos aí, a gente facilitou um pouco a vida do microempresário, né? Então, hoje a gente tem a opção do pagamento do Simples. O que é o pagamento do Simples? Ali estão embutidos todos os impostos a uma alíquota única. Isso o que traz, né? Não só uma redução de carga tributária, mas ela traz uma simplificação. Então, aquilo que a gente estava falando, contratar assessor, ficar gastando dinheiro. Calma, no Simples, teoricamente, é simples. Tá? O nome já diz, mas não é tanto, né? Não é tanto, porque tem implicações dependendo do anexo em que você cai. E aí você pode ter um impacto no INSS também. Então, nada no Brasil é simples. Mas para aquele empresário que está começando, estar no Simples vai fazer com que ele tenha uma carga tributária reduzida, com um escritório de contabilidade bem simples, ele consegue pagar seus tributos através de uma única alíquota, uma única guia, e aí ele consegue começar o seu negócio para ir buscando aí um aumento de faturamento. O problema, às vezes, começa quando essa empresa começa a crescer, começa a faturar e, eventualmente, ela começa a ter muita criatividade. O que eu estou querendo dizer? Aumentou o faturamento, você tem que sair do Simples e ir para um outro regime, que vai ser o lucro presumido, mas segura real. Segura um pouquinho aí. Aí tem o Simples, então, eu teria... como é que é? PIS? Como é que é? PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, ICMS ou ISS, a depender da atividade. E você tem também o INSS. INSS, ok. Tudo isso ali dentro. Isso. Em nenhum local nós aprendemos isso. Deveria estar incluso. Deveria estar lá na nossa faculdade de qualquer área, né? Até para entender. Exato. Por exemplo, para onde vai cada contribuição que eu faço? Vai para minha cidade, vai para o meu estado, vai para o Brasil, vai para onde? Tem que entender, porque quando você entende as coisas, não parece que estão te roubando. Exato. Você fica aquela coisa, mas eu faço a empresa e tantos por cento, quantos mais ou menos por cento no Simples ali? No início ele vai ser uns 6, 7%? Tem 6, 7% é a menor alíquota, né? Mas vai chegar aí até uns 12, 13, aí 15% já vai para o lucro presumido, né? E aí que vem nisso. Então a pessoa tem que entender, eu concordo contigo, precisava ter isso. Claro, a gente precisa conhecer esse tipo de coisa. Como é que fica essa questão de sair do Simples? Porque o que eu aprendi lá dos meus contadores faz isso não, faz esse negócio não. Não dá, presumido, lucro real. As pessoas têm medo. Tem medo. Você usou a palavra correta. As pessoas têm medo. Então explica um pouquinho pra gente agora. Vamos ver se vale a pena, não vale. Vamos lá. Então o Simples é para esse começo mesmo, né? Para o empreendedorismo, para o empresário inicial. A partir de um determinado momento, tudo começa a profissionalizar na vida dele, né, Rafa? Tudo que envolve a empresa, ele começa a ir para um outro estágio. E a tributação é mais ou menos nesse mesmo sentido. Quando você sai do Simples, você pode ir para 2 regimes tributários. Ou você vai para o lucro presumido, ou você vai para o lucro real. O lucro real, então, as pessoas têm pavor. Né? Mas hoje isso é uma falácia. Na verdade, a gente recomenda muito que a empresa do Simples ela faça essa avaliação dos 2 regimes. Por quê? Lucro presumido, como o próprio nome está dizendo, ele presume um lucro. Então, você tem uma média de alíquota ali de 15%, mas você tenha lucro ou não na sua atividade, você tributa. Então, você tem que tomar muito cuidado. Se você é uma empresa que não está tendo lucro, e você tributa o lucro pelo imposto de renda e pela contribuição social sobre o lucro.
Se você não tem lucro, por que você vai estar no lucro presumido? E aí, quando eu estudo a minha atividade e vejo que eu não tenho lucro, aí se abre as possibilidades para você ir para o lucro real. E isso é importante, gente. Ó, assim, mas como é que vai ter uma empresa que não tem lucro? Quando você cresce um pouquinho, talvez seja do seu interesse ter uma empresa que não tem lucro, porque outra que você tem, aquela ali é para isso mesmo, e você faz. Então, existe uma série de coisas que você vai brincando e acertando. Isso. Agora, se você botar todo no lucro presumido, tem esse problemão. E, na verdade, assim, até a gente pega, às vezes, muita empresa que, com medo de ir para o presumido ou para o real, vai abrindo várias empresas. Aí ela é o mesmo objeto... Mas você sabe que contador ama fazer isso, né? O contador adora isso, só que ele não conta, né? O problema que isso gera lá na frente. Ah, meu Deus, não conta não, fala. E esse é um problema grande. Tá cheio de CNPJ aqui, porque o contador falou. O contador falou, divide em 2 empresas. Eu já vi gente com 10 empresas no Simples. A atividade é a mesma, KNAI é o mesmo, os sócios são os mesmos, ou então faz uma confusão nas 10 empresas, vão colocando uns laranjas lá. Ai, meu Deus. Desculpa falar assim, mas é isso mesmo. Vai colocando laranja. Só que o fisco está lá esperando o momento de fazer isso. Né? Ele vai lá, ele descaracteriza toda essa operação do Simples, considera tudo dentro do primeiro CNPJ e tributa pelo lucro presumido, né? Desconsiderando que todo esse planejamento mal feito, porque o que você falou existe, planejamento tributário, se organizar para pagar a menor carga tributária é dever, inclusive, do empresariado. Você não é obrigado a pagar mais para o governo. Você tem que pagar o que é justo. Então, fazer um planejamento que, de forma lícita, vai te fazer pagar menos tributo, para mim, é dever de todo empresário. Agora, você não pode fazer planejamento ilícito e dividir o seu faturamento em diversas empresas do Simples. Não precisa ser diversas, pode ser 2. Se isso é um risco grande, se o fisco pega, você vai sim ter toda a tributação pelo Simples descaracterizada, vai te autuar pelo presumido e nisso vai vir a multa de 75%, mas na maioria das vezes vai vir de 50% com risco criminal. Porque é aquela situação que eu falei da simulação. Você simulou diversas empresas. E aí também tem os criativos, né, os contadores criativos. Coloca uma atividade mais ou menos parecida. Não precisa ser a mesma, né? E não adianta. O que não acontece de fato, Rafa, o que não acontece no mundo real, ele fica difícil de justificar depois. E aí que eu estava falando, será que não é melhor analisar todo esse faturamento, entender a sua atividade? Analisa lucro real e lucro presumido. O lucro real, embora ele tenha uma carga tributária maior, cerca de 34%, 35%, ele te permite uma série de dedução na base de cálculo. O que significa que, se você deve 100, se o imposto deu 100, você tem diversas situações para deduzir, vários créditos para bater, às vezes você vai tributar 10, 5, ou às vezes... Dá um exemplo, dá alguns exemplos, assim, só para a pessoa começar a pensar. Eu vou até dar um exemplo aqui de... Não vou dar na pessoa, mas eu ia falar da pessoa física. É o mesmo raciocínio, né? O que eu gasto com despesa médica, o que eu gasto com educação, o que eu gasto com advogado. Na pessoa plano de saúde, física, eu posso, dos meus funcionários, posso tirar do lucro real? Não, estou falando da pessoa física. Tá. A pessoa física que paga o seu convênio médico, ela vai lá e pode deduzir. Tá? Então, educação. Para a pessoa jurídica no lucro real, é exatamente a mesma coisa. Tudo que eu contrato de PJ, por exemplo, eu posso deduzir. Desde que, claro, não seja aquela pejotização revestida de CLT, que foi a que a gente estava comentando aqui antes, né? Então, esse é um exemplo. Tudo que tiver ligado à atividade, né, tudo que for essencial para a minha atividade, eu vou poder deduzir do imposto de renda. Obviamente, tá, Rafa, não é tão simplista quando a gente está falando aqui, porque existe uma legislação toda que permite o que pode e o que não pode deduzir. Tá? Mas a gente tem hoje um amplo leque de opções que você deduz da base de cálculo. Então, se o seu lucro deu 100, certamente esse não é o valor a ser tributado. Você tem essas deduções que são permitidas pela legislação. Como tudo é complexo aqui no nosso ordenamento jurídico tributário,
É possível que alguns itens de dedução sejam questionáveis, a gente tenha que brigar na justiça, né? Mas o que a gente vê hoje, muitas das empresas, quando elas vão fazer a contabilidade dela, ela tem tantos itens a deduzir que ela ali no final deu prejuízo. Então, do 100 virou menos 20. Esse menos 20 eu não tributo imposto de renda nem contribuição social sobre o lucro. E aí eu tributei nas minhas atividades os tributos sobre o consumo, né? Sobre o serviço, sobre o consumo. Agora, né, Rafa, como tudo no Brasil é complexo, a gente está bem próximo de ter uma mudança com a reforma tributária, que vai passar a valer a partir de 2026. Aí tem que tomar que alguém invente um chat GPT, Vanessa, assim, desse negócio, assim, que você entre lá e pergunta assim, minha empresa fatura isso, posso deduzir isso? Deve ter tem alguma fonte que eu possa conhecer, saber? Tem. Né? A primeira coisa, consulte seu advogado. Né? Eu sei, mas... Poxa, não mas tem uma fonte online? Você tem. Você consegue. Hoje tem muita informação no Google, mas aqui vai uma outra recomendação. Cuidado com o Google. Não, o Google eu não quero. Eu quero saber assim, por exemplo, se você quiser saber algo sobre padrão de tecnologia da informação, eu vou te passar para o NIC-BR. Uhum. É uma fonte oficial de informação, padrão de rede, padrão de servidor. O problema no tributário, Rafa, você tem as interpretações da Receita Federal. A Receita Federal, quando ela solta uma legislação, como tudo é muito complexo, com o tempo ela vai soltando o que a gente chama de soluções de consulta. O que são soluções de consulta? É a interpretação, na visão da Receita Federal, daquela legislação. Que ela fez? Aham. Ah, meu Deus, isso é mais um roteiro de cinema para interpretar? É mais ou menos isso. Deus. Então não tem 2 mais 2 são 4, porque sai a legislação, eu interpreto de uma forma, você pode interpretar de outra, e a Receita Federal tem a tendência a interpretar mais para o lado do fisco. Então, eu não posso confiar só na resposta do fisco, eu tenho que entender se realmente faz sentido e eu tenho argumentos para ter aquela cobrança. E aí que começam as discussões judiciais, porque, por exemplo, eu como advogada, assessoro muitas empresas, e eu entro com muitas discussões jurídicas no Poder Judiciário, por exemplo, se eu posso ou não deduzir. Vou dar um exemplo aqui, que por um tempo se discute a depreciação de ativo imobilizado. São situações do dia a dia que o judiciário... Mas tem coisas que são estabelecidas. Tem coisa que fala assim, isso aqui não, isso aqui é tudo bem. Você vai fazer 70% acredita que sim. Tem 70% de chance de dar certo. Sim. Ah, pelo amor de Deus, não é possível. Tem, mas, gente, acredite, o direito dá direito a essas interpretações. Então, não raro, eu não consigo ter esse guia, o que dá, o que não dá. Você tem aquilo que já está estabelecido. Então, assim, tem situação, por exemplo, que começou com uma discussão, mas depois de 10 anos chegou num fim essa discussão. Ah, entendi. E certo ou errado, eu tenho uma previsibilidade. Aliás, acho que essa é uma palavra bem importante para o empresariado. Mais importante do que saber se está certo ou se está errado é a previsibilidade, que é o que eu falei. Se o empresário chega aqui no Brasil e ele sabe que ele vai pagar X de tributo, está tudo bem para ele. O ruim do nosso sistema jurídico é que eu começo achando que eu vou pagar 5 e no final de 10 anos eu descobri que eu tinha que pagar 12. Então, essa falta de previsibilidade, essa falta desse guia até, e você me fez pensar nisso agora aqui, Rafa. Eu não tenho guia para dizer exatamente tudo que eu posso ou não. Eu tenho ali, obviamente, o previsto na legislação, que pode gerar dupla interpretação. Este é o problema. Ok. Algumas coisas se solidificaram já, tá, óbvio. Então, e qual o nome disso? Que você falou, essa legislação tem um nome, tem um livro, tem uma publicação? Tem um regulamento do imposto de renda, tem o regulamento do ICMS. E que meu amigo, o Marcos, ele devora aquilo. É isso. Então, ali tem os códigos, tem as leis que dão as regras básicas. Aí você tem as leis que são editadas pelo Congresso Nacional, tem lei que vale mais do que uma lei ordinária, por exemplo. Então, lei complementar vale mais que lei ordinária. Então, uma lei... Mas isso está escrito também lá nessa... Está na Constituição aí. Tudo parte no direito da Constituição. Então, eu tenho a Constituição Federal, que a gente fala que é a nossa carta maior. Tudo tem que estar em consonância com a Constituição Federal. Tem, amplamente. A Constituição Federal, a gente tem a Constituição... Não, eu tenho acesso a todos esses livros, eu consigo acessar online, inclusive. Consegue, hoje em dia consegue, sim. Consegue. Então, mas o problema são as interpretações, entendeu? Então, mas aí vamos pensar o seguinte aqui, vou viajar um pouquinho. Se eu criar, eu penso muito em inteligência artificial porque eu estou vivendo muito isso. Se eu criar
a Vanessa Domene, certo? Uhum. Pegar tudo que você já publicou, como você fala, como você pensa, Sim. tudo que você já gravei, botar assim, essa é a personalidade de interpretação que eu quero. Aí eu boto a Constituição, acima de tudo, aí eu boto o ICMS, todos os livrinhos, assim, Vanessa Virtual. Não, tem isso, tem solução jurídica para isso, tem. Que aí Mas ele consegue dar uma lidas pra... Ó, Mas olha aí só. eu vou te falar, ele vai te passar a informação básica, tá correto esse seu raciocínio. E tem, hoje você acha. Então, por exemplo, tem sites hoje já tributários que eles te passam... Tem muita legislação tributária que sai todo dia. Todo dia eu, Vanessa, recebo um apanhado de... Meu Deus. Não é um apanhado, não é... Meu Deus. São muitas, o resumo de todas as tipo, notícias em vez de ler jornal, tributárias. você lê notícia Diário, tributária. e é diário. Que divertido. E aí eu vou te deixar a notícia mais triste. Então, a gente tem os tributos que são federais, que aí valem para todo o Brasil, né? Então, um só. Mas eu tenho o ICMS, por exemplo, é uma legislação estadual. Isso. Então, eu tenho Acabou de mudar 27 aqui. estados. Eu preciso estudar os 27 você, estados. que tem cliente no Brasil todo. Isso, então. Mas o que acontece em São Paulo não acontece no Rio. Então, se eu tenho uma operação entre São Paulo e Rio, eu preciso entender a dinâmica dos dois estados. Isso é game change. Isso é de virar o jogo. É. Você consegue ter sucesso ou não com a sua empresa quando tem uma pessoa como você. Sem dúvida. Que legal. E aí, em município, a gente tem cerca de 5.600 municípios. E então, IPTU, ISS, são legislações municipais, né? Então, eu tenho agora você falou um negócio interessante. Quer dizer que tem município que é mais barato ou mais interessante para certo tipo de empresa? Muito. E dependendo da atividade da empresa. Depois você me passa a lista de uns 10. Eu vou te dar um exemplo. Barueri. Tenho certeza que o público aqui conhece muito bem Barueri, porque ele está pertíssimo de São Paulo, né? Então, logisticamente é fácil, né? E ela tem uma tributação muito mais favorecida que São Paulo. Oxe. Só que aí eu vou te falar um outro problema que gera. Isso gera uma guerra entre os municípios, uma guerra entre os estados, né? Isso a gente chama de guerra fiscal. A gente tem a guerra fiscal que é entre municípios. Então, por exemplo, São Paulo e Barueri vivem brigando. E o que acaba acontecendo? Aí você foi lá, estabeleceu a sua empresa lá em Barueri. Na verdade, você não estabeleceu, tá, Rafa? Você só colocou um CNPJ numa portinha, mas você tá lá em São Paulo todo dia, fazendo sua operação tal, papapá. Aí vem a fiscalização do ISS de São Paulo. Você tá pagando o tributo do ISS para Barueri, bonitinho, todo mês, certinho. Barueri tá feliz da vida com você, mas você não está em Barueri. Lembra que eu falei, o que não acontece no mundo real fica difícil de argumentar. Aí São Paulo vai lá, vai ver o seu estabelecimento, você fala que você é só uma filial, porque tudo está lá em Barueri. Aí o fisco vem e fala, como está tudo em Barueri? Inteligência está toda aqui, diretoria está toda aqui, departamento de vendas está todo aqui, marketing está aqui. O que você tem lá em Barueri? Mas para quem trabalha remoto, pode, né? Depende. Depende também para remoto? É que o remoto, você pode trabalhar remoto, mas você tem que ter uma parte da operação, você precisa entender a atividade. Por isso que eu falo que direito tudo depende. Você tem que entender qual é a sua atividade, você pode fazer em qualquer lugar. E, na verdade, a gente tem, não sei se você já ouviu essa figura, os nômades digitais. Sim. Então, comum no mundo todo. Isso. Né? E aí, hoje em dia, a gente já tem legislação específica para essa situação. O Rio de Janeiro, inclusive, tem. Porque o Rio de Janeiro é um grande polo, né, de tecnologia, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem o Web Summit. Sim, grande. Grande, né? Vai para a segunda edição esse ano e tá cheio de nômades digitais. Aqui é um interesse da Prefeitura do Rio de Janeiro em adentrar a este mundo da tecnologia. Então. Porque ele está pensando o quê? Na arrecadação para cá. Né? Então, aí tem uma legislação específica. Mas o que acontece numa situação dessa que eu falei, nessa briga, né, nessa guerra fiscal entre São Paulo e Barueri, o que acontece? Você pagou todos os seus tributos para Barueri, só que São Paulo te fiscalizou, e tem muitas fiscalizações disso, eu defendo muitas empresas, e ele vai lá e entende que o seu estabelecimento é de fato em São Paulo. E aí ele te cobra o ISS dos últimos 5 anos, como se você devesse ter pago o ISS para São Paulo. Aí você paga, você tem uma dupla tributação, entendeu? Entendi. Então, assim, essa é uma situação muito comum, infelizmente. Mas Barueri é bom? Alguém conhece Barueri aí? Não, é bom? É uma cidade... Tá cheio de empresa de tecnologia. Me mudo pra lá. Cadê a Thaís? Vamos pra lá. Essa é uma... Mas mude de verdade. Se muda pra Barueri, ué. Muda não, mas pra assim, Barueri. porque quando você tem um trabalho online...
certo? É realmente online. A gente está falando com pessoas de TI aqui, Sim. né? E isso é possível, real. Uhum. Se tiver um contato, assim, uma boa assessoria para isso, vá para lá. É exatamente isso que você falou. Ninguém está dizendo que você tem que ficar em São Paulo para pagar mais tributo. De novo, o empresário pode optar por o que for melhor para ele, mas faça direito. Faça direito. Então, não adianta você ir lá, contrata um contador, paga por um CNPJ para ficar no endereço do contador, porque isso também é super comum. Aí fica Endereço, difícil telefone, já vi tudo. defender, entendeu, Rafa? Esse é o problema. Você quer fazer um planejamento, o planejamento tributário é lícito, é permitido, mas desde que ele seja feito de fato. E estudado, e analisado, impactado, né? Entendi. E tudo tem sempre o porém no direito, né? Então, assim, qual que é o entendimento dos tribunais superiores sobre essa questão, por exemplo? Já tem uma decisão que fala o seguinte, que o local em que deve ser tributado é onde está a inteligência. Então, não adianta eu colocar um monte de, desculpa o termo, pica-pau, mas é que a gente usa muito no direito, né? Pica-pau, estagiário, trainee. Botar ali, botar todo mundo ali, um servidorzinho, tá, a inteligência ali, ó. Isso, a inteligência está toda ali, meu servidor está ali, não adianta. A operação de fato, a inteligência, a estratégia está onde? Está em São Paulo, então não adianta, fica difícil. E aí que eu falo, o planejamento tributário mal feito custa muito caro. Entendi. Muito, muito caro. Entendi. Então, é uma estratégia que deve ser considerada na expansão do negócio. Na construção, como você falou no início, temos formas simples. Sim. Né? O MEI, né? O MEI é uma categoria do simples. É do simples, isso. Tá. É bem pequeno, um negócio às vezes é um só sócio, né? Ainda muito no começo, super recomendo, né? Com o simples. E tem uma pergunta, Rafa, que eu acho que é legal a gente falar, né? Muita gente me pergunta, mas quando que eu devo começar a procurar uma assessoria, uma ajuda? Uhum. O quanto antes você puder planejar, melhor. Então, aquele cara que vai começar uma empresa, ele vai numa empresa de contabilidade, ele consegue ali um contrato social, consegue definir a sua tributação, né? Mas às vezes ali é a raiz do problema. Vou te dar um exemplo. Qual é o KNAI da empresa? Qual é a atividade da empresa? Código Nacional da Atividade Econômica, KNAI. O contador chega e fala assim, não, bota esse bota também. Digitalização. Agora está em desuso digitalização. Mas o que eu vejo de empresa de digitalização... Meu Deus. Aí você digitaliza o quê? Ai, meu Deus. Não, a gente pode até fazer. E quando ele fala assim, bota aí, bota mais. Cabe quanto? Acho que pode botar 17, hein? Ele vai aonde? Ele vai ali, a conta é inversa, né? Eu olho a alíquota. Então, eu vou pegar ali a alíquota de 6% e vou ver o que tem de atividade. E aí começa os encaixes, né? E não funciona. Óbvio que a gente hoje são muitas empresas, não existe uma fiscalização também tão eficiente para tudo isso, mas não dá para contar com a sorte. Esse é o ponto. Se você quer crescer, se você quer chegar lá, quer fazer as coisas acontecerem, você precisa de um mínimo de estratégia de planejamento. É igual a gente falou da pejotização, né? E a gente está vivendo isso muito com empresas de tecnologia e startups. A gente tem um regime CLT muito caro para o empreendedor. Muito caro. Ele não tem como começar contratando CLT, é uma realidade. O certo seria o quê? A gente ter um modelo híbrido. Se você for olhar hoje salões de beleza, então para cabeleireiro, para manicure, você tem um procedimento que é híbrido. Ele não é o CLT, mas ele não é a pejotização. Não sei como é que é, não. Eu não vou ter detalhes aqui, mas assim, é como se fosse um contrato em que eu garanto alguns direitos, que seria de CLT, mas não todos. Então, é um meio termo do que seria a contratação por PJ e o que seria o CLT. Não é uma mentira aqui. Uhum. Então, se criou, aí é um processo legislativo, precisa ter uma lei que defina isso. E para a tecnologia, isso também deveria acontecer. A gente deveria ter um modelo híbrido de contratação. Não precisa ser sem direito nenhum, mas também não pode ser o rigor da CLT. Então, a gente também tem um processo legislativo, às vezes, falho, porque estimula o empresariado a ir para o errado. O CLT, para mim, é um exemplo clássico disso. Ele contrata por PJ uma situação que vai gerar problema para ele futuramente. Então, ele não tem condição de contratar CLT. Bom, não é a advogada aqui falando agora, né? Então, assim, ele pode contratando o PJ? Ele pode, mas isso tem que ser um sinal amarelo, porque ele corre risco.
Entra no mapeamento de risco que a gente falou. O quanto antes ele regularizar essa situação, melhor para os negócios dele. Se ele for adquirido lá na frente, nenhuma empresa vai querer adquirir alguém que está com um passivo trabalhista gigante, por exemplo. Então, por isso que eu falo que as coisas elas podem até começar de uma maneira não tão 100%, eu vou chamar assim, mas na medida que os negócios vão crescendo, o empresariado tem que ter aquela sensatez de que eu preciso ir regularizando. Não é só o lucro pelo lucro naquele momento. Você tem que pensar a longo prazo. Muito bom, muito bom. Vanessa, eu sempre, quando a gente vai evoluindo aqui o assunto, eu gosto de pedir alguma, para fechar bem, uma dica de ouro, certo? Assim, você já está falando várias, né? Mas eu gostaria de te perguntar, qual seria a dica de ouro que você coloca para alguém, como empresário, que entendeu? Falou assim, poxa, entendi, preciso me planejar. Você já falou quando, né? Talvez quem estiver assistindo aqui, eu falo assim, aonde, né? O como, né? Porque você falou, quando? Começou, vamos fazer. Vamos procurar. O quanto antes, né? Assim, às vezes no primeiro momento ali não dá, mas o quanto antes começar melhor. Né? Eu já fui para o pensamento de, ok, tem um livro, tem alguma coisa? Porque eu ia me consultar e tentar entender. Só que você falou, tema não é bem assim, não vai dar muito certo. Então, por isso que eu falo, e aí eu acho que a grande dica de ouro do empresário, o empresário tem que saber entender do negócio dele. E entender do negócio dele, obviamente, num primeiro momento é do business em si, do core, né? Obviamente, mas ele precisa. A questão tributária, Rafa, eu hoje julgo de vital importância para qualquer empresário. Então, ele até pode buscar uma informação geral. Não vou te dizer que não, é o que ele vai ter acesso. Não tem o guia exatamente com checklist, tá? Mas ele consegue, né? Em sites, na própria Receita Federal, você encontra ali, por exemplo, consultas e respostas, né? Para diversas situações. Só que você vai encontrar ali sempre a interpretação do fisco. Este é um problema. E a interpretação do fisco, às vezes, vai te trazer para um custo mais caro. Este é o problema. Então, você precisa entender dos seus direitos. Então, assim... Para mim, o empresariado precisa entender um pouco desta parte tributária, mas ele precisa buscar uma assessoria para ajudá-los no desenvolvimento dos negócios. Porque o risco que ele corre a médio e longo prazo, que esse é outro ponto importante, o risco tributário ele não acontece no mesmo ano nem no ano seguinte. Ele pode acontecer em 5 ou 6 anos. 5 anos, se o fisco entender que você não simulou, não fraudou, e 6 anos, se ele entender que você agiu com fraude ou com intenção de lesionar o fisco. E essa intenção de lesionar o fisco, ela é subjetiva. Então, a gente não tem o preto no branco. Então, você tem 6 anos, eu falo. Então, algo que aconteceu agora é uma lei de Murphy, mas normalmente ela vai acontecer no 5º ou no 6º ano. Sim. E aí pode ser tarde. Então, o quanto antes você buscar previsibilidade ou quanto antes você buscar gerenciar eventuais riscos, mais prosperidade com o seu negócio, com segurança jurídica você vai ter. Muito bom, muito bom. Então tá. Gente, vou fazer aqui o meu fechamento porque eu gostei demais. Esse foi mais um episódio aqui do Titânio Talks. O primeiro episódio da 7ª temporada. Vanessa tá aqui. Muito obrigado, Vanessa. Foi muito bom. Você vai deixar seu contato aqui, Bru? Vou deixar, né? Vanessa Domene, meu LinkedIn é Vanessa Domene, sou sócia do Lima Júnior Domene Advogados. Nossa página também está no LinkedIn, no Instagram, e fico à disposição aí para debater. Eu sei que não é o assunto preferido, mas é super importante e eu fico à disposição e foi um prazer participar desse bate-papo, Rafa. Muito obrigado. Eu vou deixar na descrição. Obrigado, Vanessa. Obrigada.